Alex Fernando, curta, comenta e compartilha. Salmo 51, também conhecido como Salmo da Misericórdia. Ao mestre, músico-chefe, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Quando o profeta veio com ele depois que ele adulterou com Batseba. O grande rei Davi. Jesus é filho de Davi, descendente de Davi. E Davi também está na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus tem os heróis da fé. Hebreus 11. E Hebreus 11, versículo 32, cita Davi como um herói da fé. Só que Davi errou muito. Só que ele sempre errou em coisas diferentes. Ele sempre errava, aprendia, depois não errava mais naquilo. Que às vezes muitas doutrinas ficam colocando esses homens em pedestal, eles foram pessoas igual nós, suscetíveis aos mesmos erros. Um dos homens mais famosos de Israel é o rei Davi. E tinha qualquer mulher à sua disposição, porém preferiu a mulher de Urias, Batseba, que veio se tornar a mãe do rei Salomão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas terras misericórdias, as pagas das minhas transgressões. Apaga os meus pecados, a minha iniquidade. Davi pedindo a graça de Deus na vida dele. A misericórdia de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, limpa do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que eu pudesse ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Ele também reconhecendo que ele foi filho de adultério, que ele foi concebido no pecado. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Ele pedindo para Jesus, para Deus, né? Derramar a graça e misericórdia sobre ele, para ele ficar purificado. Nada do que o seu braço fizer, da obra que você fizer, é capaz de te purificar, cobrir o seu pecado. Só a graça de Deus. Fazei-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Uma analogia, que os ossos que foram quebrados possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Ele implorando para Deus apagar todas as faltas dele. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova o espírito correto dentro de mim.
pedindo para o espírito dele ser renovado, ser purificado por Deus. Homem de coração ensinável, reconhece o erro e sempre disposto a aprender. Nosso espírito é renovado, a nossa alma é transformada, o nosso corpo será ressuscitado. Não me expulses da tua presença e não tome de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Ele pedindo o sustento do Espírito no Senhor, que ele vai ensinar os transgressores e vai converter os pecadores. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. O Senhor abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Um coração aberto, que reconhece os erros e está disposto a aprender. Coração ensinável. Faz o bem em teu próprio prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com o sacrifício de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então eles oferecerão novilhos sobre o teu altar. Este salmo tem um cenário histórico claramente definido. Davi confessa seus pecados após ter sido confrontado pelo profeta Natã. Em 2 Samuel 12:1. O pano de fundo completo destes pecados está em 2 Samuel 11:12, tal como em outros salmos, com cenários específicos, como o Salmo 18. A linguagem deste salmo é geral bastante. Para o salmo pode ser aplicado em outros contextos. Isso se encaixa no propósito dos salmos e suas diversas aplicações. Apaga, lava-me, limpa-me são termos que indicam perdão. O principal pedido de Davi. Davi dependia totalmente da misericórdia de Deus, evidenciada nos termos misericórdia, benignidade e tenras misericórdias. No caso de Davi, seus pecados foram tão graves que seu sacrifício não era aceitável. De acordo com as leis de Deus. Pecados deliberados e premeditados, como o adultério e o assassinato, eram chamados de pecado à mão levantada, com atitude desafiadora. Foi tudo premeditado, tudo planejado. O castigo disso era ser eliminado da comunidade, o que em muitos casos significava a morte.
Os versículos 3 e 5 reconhecem um pecado, mas não especifica, permitindo que este salmo fosse usado em diferentes contextos. Minhas transgressões está em uma posição enfática no texto hebraico, mostrando que este é o principal foco da atenção nessa confissão. A declaração contra ti não significa que outros não estavam envolvidos nas consequências do pecado, e sim contra o próprio Deus. Mesmo pecando contra outros, a maior afronta foi contra o próprio Deus. Está claro que era essa a ênfase de Davi quando foi confrontado com seu pecado pelo profeta. Este versículo tem dado origem a uma série de interpretações. Alguns interpretam que casar-se e ter filhos é uma maldição, mas isto é insustentável à luz do restante das Escrituras. Outra interpretação é que o versículo se refere a um pecado específico, talvez adultério, cometido pela mãe de Davi, mas não há evidência disso nos textos bíblicos. Outros ligam este versículo à impureza cerimonial do nascimento. Mas isso não é o mesmo que pecar. Ainda outros dizem que Davi está usando um exagero retórico a fim de descrever a sua pecaminosidade. Ele está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole. Uma das interpretações mais comuns na história cristã é que este versículo ensina a doutrina do pecado original. Embora não vise identificar exatamente a origem da pecaminosidade humana, com vários eventos da concepção biológica, Davi reconhece que o pecado permeia a humanidade como condição universal, desde o início da nossa existência. O pecado está em todos e em toda parte. E Davi confessou que o pecado estava nele, desde o nascimento. Longe de ser um motivo de desculpa. Porque sou culpado de meus pecados. Se nasci assim. A mesma confissão de Davi contrasta os caminhos justos de Deus, do versículo 4, com os caminhos inerentes mal dos homens. Ligado aos maus dos homens. Deus deseja que a obediência a seus mandamentos venha do íntimo, e Yahvé é a fonte de sabedoria. Mas ela deve falar ao coração da pessoa. Isso lembra a ideia dos mandamentos de Deus. Habitarão no coração. Costuma-se mencionar ossos em contextos de sofrimento. Esconder a face significa perdoar e esquecer. Renovar o coração e o espírito são figuras comuns, que representam não apenas perdão, mas também uma mudança que capacita a pessoa a viver em obediência aos mandamentos. De Yahvé. Note também que o uso de espírito livre a obedecer. Para alguns, Santo Espírito denota a presença de Deus, Yahvé. No entanto,
no contexto maior do texto bíblico, parece que a expressão se refere ao próprio Deus, assim como o coração e o espírito se referem ao homem. A divisão entre as pessoas da divindade, a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Um ser com 3 dimensões. Não é um conceito desenvolvido no Antigo Testamento, embora alguns textos, como estes, permitam a instituição da doutrina, à medida que a revelação de Deus avança no Novo Testamento. Em Mateus 3, em que o Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes, mas diferenciados no batismo de Jesus. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1:26, Deus disse que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é 3, o homem é 3, corpo, alma e espírito. Louvor a Deus publicamente e ensinar os outros sobre Ele faz parte da resposta do livramento de Deus na vida de uma pessoa. Deus deseja um espírito ou um coração quebrantado e não ato de sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Alguns pensam que constrói tuas muros se refere ao templo de Neemias, mas isso não é obrigatório se o uso for figurado. A expressão apenas se refere a fortalecer Sião, onde Yahvé habita, no meio de seu povo. Sacrifício de justiça deve ter ligação com os versículos 16 e 17, indicando pessoas que faziam ofertas com a motivação certa. Só Deus conhece o coração da pessoa e sabe a intenção dela em ajudar os outros e também fazer ofertas. Busque a misericórdia e a graça de Deus. Alex Fernando, obrigado a todos.